certinho? Tudo beleza? Vamos começar mais uma aula hoje e a nossa aula de hoje é a continuação da nossa aula anterior. Então, para você ter uma noção legal, para você saber do que a gente está falando, eu aconselho você a assistir a aula anterior com o título de digestão, tá bom? Nessa aula anterior a gente fala um pouquinho sobre os processos digestórios dos seres vivos, né? Qual é a diferença entre os sistemas digestórios, a gente fala um pouquinho sobre a diferença das digestões entre esses organismos, tá bom? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório humano, tá bom? A gente vai dar uma destrinchada nele e entender quais são as partes, o que acontece em cada um dos lugares, beleza? Então, pra gente começar, eu quero que você, não esquece, já se inscreve no canal, já clica aqui embaixo no se inscrever, dá uma curtida nesse vídeo e depois compartilha pra galera, beleza? Então, vamos nessa! Então, para a gente começar a nossa aula de sistema digestório humano, para a gente falar um pouquinho da digestão humana, a gente precisa entender como é formado, tá bom? A gente vai ter uma noção de como o nosso corpo organiza toda essa estrutura dentro dele, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é que nós vamos ler em diversos locais, qualquer livro que você procurar, você vai encontrar a expressão tubo digestório. Cara, é muito simples a explicação do porquê tubo. Porque na realidade é como se você tivesse um cano que começasse na sua boca e terminasse no ânus. Ele é contínuo, com várias voltas, diferentes dobras, com muitas secreções, né, atuando sobre ele, e outros órgãos também lançando subprodutos dentro desse tubo. Então esse tubo digestório vai começar na boca e vai terminar no ânus. Eu falei no vídeo passado, e é legal lembrar também, existem animais que não possuem o tubo digestório completo, tá bom? No nosso caso, nós, seres humanos, e outros vertebrados, os mamíferos, todos, né? Nós temos o tubo digestório completo. Tranquilo até aí? Beleza. Então como é que a gente vai separar? A gente vai começar assim, ó. Primeiro, conhecer os órgãos do tubo digestório. Quais são as estruturas que formam o nosso tubo digestório? Tá aqui, simplesão, ó. Nosso tubo digestório é formado pela boca, é o início do nosso tubo digestório. Logo depois da boca nós temos a faringe. E aqui é legal, eu vou explicar um por um deles depois separado, mas a faringe a gente precisa dar uma ênfase. Nossa faringe, ela é o local que vai separar o sistema respiratório do nosso sistema digestório. Por que é legal falar isso, cara? Eu aposto que você já se engasgou comendo e resolveu rir na hora, tomando um refrigerante, sei lá, e saiu um arroz pelo seu nariz, uma Coca-Cola pelo nariz, um suco, água. Isso é comum quando você tem essas falhas, né, no processo de deglutição. Tá? Então a faringe vai ter essa função de separar, por isso que a gente tem na faringe subdividida. Nós temos a faringe dividida em orofaringe, que é a porção próxima ao final da boca, e nasofaringe, que é a porção próxima à cavidade nasal, tá bom? Então, na faringe ela se liga ao esôfago, que é esse tubo grandão que passa aqui atrás da nossa traqueia, né? Você tem a traqueia aqui na frente, é um tubo cheio de dobrinhas, né? Traqueia, né? Logo atrás dele nós temos o esôfago, que é o nosso órgão responsável por engolir, né? Aí o alimento é levado para o estômago e talvez seja a principal porção do nosso sistema digestório, graças a todas as ações que ele desenvolve, o número de atividades que ele realiza ali dentro. Do estômago, o seu alimento vai para o intestino delgado, que tem subdivisões, a gente já vai ver isso, tá bom? O intestino delgado é dividido em 3 porções. Do intestino delgado nós vamos para o intestino grosso, tá? Do intestino grosso você tem uma porção quase que final, que é o reto, que vai terminar no ânus, que é o nosso esfíncter anal, por onde os nossos rejeitos são eliminados, né? Então uma coisa interessante para lembrar é que tanto o intestino delgado como o intestino grosso vão ter subdivisões. E vai depender muito para que tipo de prova você está estudando, né? Se você está tentando um curso de medicina, um curso que é um pouco mais concorrido, as provas tendem a ser mais concorridas, né? Mais difíceis. E aí talvez podem ser cobrados essas estruturas, né? Então a gente vai ver todas elas ali. Mas não é só isso. Em qualquer publicação que você for procurar, você vai encontrar que nós temos órgãos anexos ao sistema digestório, ou glândulas anexas ao sistema digestório, e você precisa conhecer também esses órgãos ou glândulas anexas. Então dependendo do material que você lê, você encontra a expressão acessórias, glândulas anexas ou glândulas acessórias. Se a gente pudesse descrever isso de uma forma mais simples, eu diria que elas não fazem parte do sistema digestório, né? Mas elas atuam no sistema digestório. Então eu coloquei elas aqui também, a gente também vai estudar elas
um pouquinho mais a fundo a função de cada uma delas, mas eu tenho aqui, ó, começando na boca, nós temos as glândulas salivares. É graças às glândulas salivares que a nossa digestão começa na boca, beleza? A nossa digestão química começa na boca. As glândulas salivares nós temos 3 tipos. Nós temos as parótidas, que é aquela que fica inchadona quando você está com suspeita de cachumba ou com cachumba, aquelas grandona aqui atrás, ó, tá bom? Aí nós temos as submandibulares e a sublingual, beleza? Além disso, nós temos o fígado. O fígado é um órgão que ele desempenha um monte de função no corpo. É um cara assim super poderoso. Ele tem diferentes funções no corpo. Uma delas é a produção da bile, beleza? A bile que vai ser utilizada na nossa digestão também. Muitas pessoas confundem a bile como sendo formada pela nossa vesícula biliar, já que os nomes, né, uma está cabendo dentro do outro. Mas é interessante que você entenda assim, ó, que o fígado produz a bile e a vesícula biliar vai armazenar esse produto, tá bom? Então, o fígado produz a bile e essa bile é armazenada na vesícula biliar, beleza? E por último nós chegamos ao pâncreas, que é o último das glândulas anexas. Alguns livros trazem o pâncreas como glândula mista, porque ela pode ser uma glândula endócrina e exócrina, né? Isso a gente vai deixar para entender lá dentro da aula sobre glândula, sobre o sistema glandular, tá bom? Mas o pâncreas também lança subprodutos, né? Lança seus produtos dentro do sistema digestório. Tranquilo até aqui? Então só para você dar uma pegada beia, ó, sistema digestório, tá? É subdividido, né? Então a gente vai chamar de tubo digestório. Esse tubo digestório tem essas estruturas: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E além desses órgãos, nós temos também os órgãos ou glândulas anexas, acessórias, tá bom? Que vão lançar produtos dentro do tubo digestório. Nós temos as glândulas salivares, que são 3 tipos: parótida, submandibular e sublingual. E nós temos fígado e vesícula biliar atuando em conjunto e o pâncreas. Tranquilo? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho agora de como a digestão é dividida, tá bom? Nós dividimos também o processo digestivo. Então, pega essa. Legal, legal. Agora vamos separar. Então, já conhece o tubo digestório, né? E eu vou desligar o ar. Bom, conhecemos o tubo digestório, os órgãos que compõem o nosso sistema digestório, as glândulas anexas. E agora a gente vai separar, ficou ótimo, né? A gente vai separar agora as fases do nosso processo digestório, tá bom? E separar a digestão química em parte física e parte química. É importante que você entenda isso, porque você estudou isso lá no ensino fundamental, cara. Lá talvez no seu 8º ano, se eu não me engano, você tinha um livrinho didático com o sistema digestório desenhadinho, mostrando o que acontecia em cada um deles. Então, nosso processo digestório é dividido em 2 formas, tá bom? Beleza? Nós temos o que nós chamamos de digestão física e o que nós chamamos de digestão química, beleza? Isso é bem aceito na comunidade científica, tá bom? Então vamos lá. Digestão física, né? A parte física. Nós temos o processo de mastigação, que você só consegue fazer isso graças a esse monte de dente que você tem na boca, ou nem tanto assim, talvez tenha menos. O processo de deglutição, apesar de ser uma palavra estranha, deglutição nada mais é do que engolir. Tá, podia ter colocado ingestão aqui. E o peristaltismo, eu achei que eu tinha escrito errado. Peristaltismo, beleza? Peristaltismo é uma palavra bem estranha, mas ela é uma conhecida sua já, né? Você faz isso o tempo todo, porque são movimentos involuntários. Peristaltismo é um movimento que seu tubo digestório faz para encaminhar o alimento desde o início aqui, no nosso esôfago, até o final, tá bom? Meu cachorro tá batendo na câmera. Beleza? Então vamos lá. Parte física foi, tá? Parte química. Nós temos a digestão química também dividida. A nossa digestão química também começa na boca. Mas eu queria lembrar você da expressão que nós utilizamos lá na aula de digestão. Tá bom? Na aula de digestão a gente te falou que digestão é o processo de transformar moléculas grandes em moléculas menores, né? É a quebra, a degradação de substâncias em substâncias que podem ser absorvidas pelo organismo. E assim sucessivamente, né? Então eu lembro que eu falei que nós tínhamos a expressão hidrólise enzimática, né? A gente vai fazer a quebra dessas moléculas maiores com o uso da água, né? Através de enzimas. Então a hidrólise enzimática é a parte química. Nós dividimos ela assim, ó.
salivação. Vocês vão encontrar também na internet, em alguns livros, ensalivação, insalivação. Eu particularmente acho estranho, mas salivação tá valendo já, é o processo para produzir saliva, né? Não um processo de degradação, mas salivação, morreu, tá ótimo. Se você encontrar isso em outro livro, em algum lugar, você já vai saber do que eu tô falando. Quer dizer que nossa digestão começa na boca, pelo processo de mastigar, né? E pelo simples fato de você molhar o alimento com a sua saliva, beleza? Isso é tão legal de citar porque basta você pensar numa comida gostosa que naturalmente a sua boca saliva. Ou então, você não precisa necessariamente lembrar de uma boa alimentação, uma comida gostosa. Basta você lembrar de alimentos ácidos. Se eu falar pra você assim, galera, ó, vamos pegar um limão aqui, ó, cortei o limão, vamos lamber o limão. Naturalmente seu cérebro já manda uma informação que aquilo é ácido e você começa a produzir um pouco mais de saliva. Tenta imaginar isso aí. Nós temos a quimificação, fechou? Que acontece no estômago. E a partir daí nós temos a quilificação. Cara, faz sentido agora, depois que você almoça, as pessoas mais velhas dizerem que depois do almoço elas vão fazer 1 quilo? Aqui ó, quilificação, beleza? Então, parte física, parte química e esse processo todo ele é dividido em fases, fechou? Essas fases são ingestão, ó, lembra da deglutição que eu falei pra você, que é o fato de engolir? Então nós temos a ingestão, mastigamos, engolimos. Digestão, é o que vai acontecer durante o resto do seu tubo digestório, do estômago para baixo, beleza? Absorção, e aí sim entra o sistema, o intestino delgado, intestino grosso, beleza? E eliminação, é o seu cocôzinho, né, mano? Você botar para fora aquilo que não foi aproveitado pelo seu corpo, beleza? Dica de microbiologia, quando você defeca, né, as suas fezes vão embora com restos alimentares, mas com uma porção bem grande de bactérias do seu trato digestório, tá beleza? É por isso que quando você tem problemas com problemas digestórios, tipo aqueles que lhe causam diarreia, você precisa fazer a recomposição da flora intestinal e tem alguns medicamentos que ajudam nisso, beleza? Então agora eu vou tentar desenhar aqui um sistema digestório pra gente poder falar do que acontece em cada parte, tranquilo? Vou tentar, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Eu fiz um esquema aqui, um desenho esquemático pra gente poder trabalhar o passo a passo dele. Vai relevando aí, beleza? Porque a minha arte não é tão boa assim, mas eu acho que fica fácil de entender, né? Nós temos o desenho representando o tubo digestório completo até o final dele, o ânus, e a gente vai falar passo a passo, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a falar, a digestão nos seres humanos é a digestão que nós chamamos de externa, tá? Digestão externa, ela vai acontecer dentro desse tubo digestório, beleza? Graças à ação da nossa digestão mecânica e da ação da nossa digestão química, beleza? Então, a gente começa da boca, da região da boca, região oral, e lá na boca você tem a presença de algumas estruturas que auxiliam no processo de mastigação. Você tem a presença de dentes e da língua, não podemos esquecer disso. Então, os seus dentes servem para triturar, rasgar, diminuir os alimentos em pedaços menores, e a língua vai auxiliar tanto na movimentação desse alimento dentro da boca, como no auxílio para deglutição. Quando você vai ingerir o alimento, a língua que faz esse movimento para que você possa engolir. E aí é que tem uma parte legal para a gente falar aqui, cara. A sua língua ela tem uma função essencial para o seu corpo, que além de te ajudar no processo de deglutição, movimentar o alimento na sua boca, auxiliar na ensalivação, ela também te ajuda na percepção de sabores, né? Você, por exemplo, não vai comer uma comida estragada porque você geralmente sabe o sabor. E a língua é que detecta esses sabores graças aos receptores químicos que nós temos nela, tá bom? Então só para vocês entenderem, eu fiz um desenhozinho aqui, ó, da porção nasal da faringe e a porção oral da faringe, onde elas se encontram aqui, tá vendo? Esse desenhozinho em azul aqui, ó, eu quis representar a nossa traqueia, né? Como se nós tivéssemos um tubo aqui. E nós temos essa região aqui que é a glote, que vai separar, né? A glote vai separar, vai fechar a traqueia para que o alimento passe para o esôfago. Então saca só, primeira coisa que a gente precisa ver aqui agora, nós temos as 3 glândulas que nós encontramos na nossa região próxima à boca, tá bom? Nós temos as glândulas parótidas, que estão localizadas aqui atrás, são elas que se incham, como eu falei no começo da aula, elas que aumentam de tamanho quando você tem parotidite, né, uma inflamação desse local, o pessoal chama de cachumba, tá bom? A inflamação dela também causa esse inchaço, beleza? Embaixo da nossa mandíbula, aqui embaixo, nós vamos ter a presença da glândula
submandibular e embaixo da nossa língua nós temos a sublingual, tá bom? Beleza? São glândulas salivares. Massa! Então você vai ter, começando aqui, ó, nós temos o processo de mastigação e salivação. O que a gente precisa falar da parte química? Quando o seu alimento está sendo envolvido, né, que ele está sendo mexido na boca, triturado, sendo transformado em pedaços menores, a sua saliva já está agindo. Por quê? Porque na nossa saliva nós encontramos principalmente a ptialina, P mudo, T mudo, aliás. Ptialina ou amilase salivar, que é uma enzima que vai agir na boca, nos alimentos, e vai nos ajudar principalmente na transformação do carboidrato. Vou falar o processo completo, tá bom? Mas essa amilase salivar, essa ptialina aí, ela precisa ela precisa atuar numa faixa ótima, né? O que a gente chama de faixa ótima para ela exercer suas atividades entre 6,4 até 7,5. Os livros geralmente trazem 7. Né? Eles falam, a amilase salivar atua na boca com pH 7, mas isso pode variar bastante, entre 6,4 e 7,5. Você vai encontrar esses valores um pouco menores, arredondados, 7 ou 6,4 até 7,3, até 7,4. Mas esse dá um desconto quando você estiver fazendo sua prova, você lembra disso, beleza? Mas a nossa saliva não produz, não tem só amilase salivar, não tem só ptialina. Na nossa saliva nós também encontramos maltase e catalase, que são produzidas em menores quantidades, mas também atuam já a partir da boca. Tranquilo? Então imagina que seu alimento que você está mastigando, você comeu e ele vai entrar agora, beleza? E aí que vem uma parte muito legal que eu gosto de salientar, é uma curiosidade. Geralmente não é cobrado, mas é importante você saber. Cara, você tem uma região aqui, ó, aqui, ó, tá? Que ela se movimenta toda vez que você engole. Não sei se você já reparou isso, né? É onde está localizado aqui, ó. Tá em cima da sua traqueia. As pessoas costumam chamar isso popularmente de pomo de Adão, ó. Toda vez que você engole, ela se desloca. Mano, isso é a sua glote trabalhando. Glote, tá? Epiglote. Ela vai fechar o canal da frente, que é a traqueia. Essa aqui, ó, é a traqueia, que você consegue movimentar ela. Então, quando você engole, mesmo que seja para engolir saliva, engoliu, a epiglote fecha a passagem da traqueia e deixa liberado somente a passagem do nosso esôfago. E aí sim, cai no esôfago. Olha que legal, então. No nosso esôfago, a língua, o nosso esôfago, a parte introdutória do nosso esôfago, nós temos musculatura que nós chamamos de voluntária. A gente consegue ter controle sobre ela. Então, quando você engole, você está tendo uma ação sobre esses músculos, né? E essa musculatura voluntária, ela é muito, muito forte. Você é capaz de engolir até de ponta cabeça. Eu duvido você tentar fazer isso em casa e me mandar um vídeo. Mas você consegue engolir de ponta cabeça, tá? Você consegue mastigar, engolir, virar de ponta cabeça e o alimento vai parar no seu estômago, beleza? Por quê? Porque lembra que eu falei que nós temos a nossa digestão mecânica? Ela começou na boca com a mastigação, mas ela já continua aqui, ó, no final do nosso esôfago e entrada do nosso estômago. Nós já temos o processo do peristaltismo, ou movimentos peristálticos, beleza? São movimentos involuntários, tá bom? Que vai encaminhar todo esse alimento por dentro do seu tubo digestório. Tranquilão? Então vamos ao seguinte, beleza? Então falamos das glândulas, nós falamos aqui da presença da língua, entramos no esôfago. O esôfago é um órgão que vai variar um pouquinho de tamanho, mas que ele vai ligar a sua faringe até o seu estômago, tá bom? E aqui, ó, entre faringe e estômago, isso é importante salientar, nós temos um esfíncter. O que são esfíncteres? Os esfíncteres são regiões com uma musculatura um pouco mais espessa, que serve para permitir a passagem, ou negar, né, a passagem de substâncias por ela. Nós temos vários esfíncteres no nosso corpo. No sistema digestório mesmo nós temos vários. Aqui, ó, na ligação entre esôfago e estômago, nós temos o esfíncter que nós chamamos de cárdia. Cárdia, beleza? Aqui, ó, na ligação do intestino delgado, do estômago para o intestino delgado, para aquele pedacinho inicial ali, o duodeno, nós temos outro esfíncter, que é o piloro. E assim vai, nós temos também um esfíncter que vai ligar do intestino delgado ao intestino grosso, ileocólico, esfíncter ileocólico, saiu, beleza, que vai ligar o colo
ao intestino delgado. E por último nós temos o esfíncter do ânus, tá bom? Você consegue controlar esses esfíncteres, né? Eu estou falando de alguns, né? Você tem outros no seu corpo. Mas esse esfíncter aqui ele vai liberar a passagem de substância para dentro do estômago toda vez que você se alimenta. Quando você tem algum problema no estômago, sei lá, imagine uma gastrite, uma úlcera, qualquer problema meio grave, um refluxo, pode ser que você tenha um problema nesse esfíncter, tá bom? Existem algumas patologias que você pode perder alguma das dobras desse esfíncter e aí aquele produto que deveria estar lá no seu estômago guardadinho, ele acaba passando de volta, então causa uma sensação de queimação. Ah, e por que queimação? Simples, mano. Seu estômago tem um pH extremamente ácido, você tem ácido clorídrico lá dentro. Então se aquilo que deveria estar só ali, porque seu estômago é protegidão, tem células que criam uma proteção e tal lá, se aquele produto que era para estar ali dentro, aquela substância era para estar ali, ela volta pelo seu tubo digestório, cara, é um problemão. É por isso que as pessoas quando vomitam, elas sentem uma sensação de queimação, que parece que é no peito, né? Mas na realidade é aqui assim, uma sensação de queimação, tá bom? Então esôfago, órgão muscular. Chegamos aqui no nosso estômago, que também é um órgão muscular oco, extremamente adaptado a ficar com ácido clorídrico dentro. Então, que adaptação que é essa? Vamos falar dela. Bom, então chegamos no estômago. Chegamos ao estômago. Então, quando seu alimento chega no estômago, ele vai sofrer o processo que nós chamamos de quimificação. Lá no seu estômago você tem células especializadas em produzir o nosso suco gástrico, tá bom? Existem glândulas na parede do nosso estômago e elas são responsáveis por produzir esse suco gástrico. Além da produção desse suco gástrico, que a gente vai ter inclusive a presença do HCl, né, do ácido clorídrico, nós também temos a produção de um muco, né, uma substância serosa que é para impermeabilização do estômago, para proteger o estômago contra o próprio produto que ele produz. Proteger o estômago do próprio produto que ele produz. Nossa, ficou complexo isso, né? Mas assim, entenda que o ácido clorídrico, ele vai ter uma reação de corrosão, né, na parede do estômago. Então se você não tem uma proteção, estava ferrado. É isso que pode acontecer algumas vezes em processos como úlceras e gastrite também. Nós temos talvez uma diminuição na produção desse muco, ou um aumento na produção de suco gástrico ou de ácido clorídrico e assim sucessivamente, beleza? Então o alimento chega aqui e eu disse pra você que o nosso estômago é ácido. Cara, lá dentro você tem uma enzima chamada de pepsina, beleza? A enzima chamada pepsina ela vai agir quebrando proteína, tá bom? Vai transformar proteínas em substâncias menores, né? Então em aminoácidos, beleza? Só que a pepsina ela precisa agir num pH muito ácido, próximo de 2. Se esse pH subir muito, né? Chegar por exemplo a 5, ela perde a sua capacidade enzimática, tá tranquilo? Então, ainda dentro do seu estômago, o HCl, o seu ácido clorídrico, ele vai auxiliar também na absorção do ferro pelo seu organismo. E ele ativa o pepsinogênio. Eu acho que eu preciso voltar. Olha só. Quando o alimento vai para o nosso estômago, o pepsinogênio é ativado pelo ácido clorídrico e se transforma em pepsina. E aí sim acontece a digestão, né? É uma enzima, a pepsina, digestão das proteínas. Então a gente vai chamar de enzima proteolítica, né? Ela vai digerir essas proteínas e transformar essas proteínas em substâncias menores, tá bom? Em peptídeos, né? Beleza, até aí. Mas só isso? Não. Você tem outras ações que ocorrem dentro do nosso estômago, beleza? Antes dele ir embora. Então suco gástrico, ácido clorídrico, tudo isso lá dentro, um pH bastante baixo, você precisa ficar ligado nisso. Porque geralmente as perguntas de vestibular e do Enem, eles te dão tabelas com alimentos, como se o alimento fosse passando pelo tubo digestório e onde é que ele estava sendo digerido. Então, um tipo de pH na boca, um tipo de pH no estômago, um tipo de pH no intestino delgado. Aí você precisa lembrar bem disso. Então, boca, pH neutro, tá bom? Entre 6,4 até 7,5. Estômago, pH ácido, de 2 para cima, fechou? E aí a gente vai para o intestino delgado, tá bom? Então, massa, você tem agora, saindo do seu estômago, você vai ter novamente aqui mais um esfíncter, tá beleza? Que vai ser o piloro agora. E aí você tem o alimento passando pro duodeno. Pô, professor, você falou intestino delgado, agora é duodeno, o que é isso? Duodeno é a porção inicial do intestino delgado, beleza? A gente divide o intestino delgado em 3 porções.
Eu não coloquei aqui, mas tem o jejuno também. Nós temos o duodeno, o íleo, que é a porção maior, e o jejuno, que é a porção final. Tá bom? Que vai se ligar depois ao intestino grosso. Beleza? Então o seu alimento passa aqui, ó, de muito ácido para dentro do seu intestino delgado. E aí, cara, seu intestino delgado vai sofrer com tamanha quantidade de ácido clorídrico, né? E de suco gástrico que está passando ali. Lembra que ele é bastante ácido? E aí é que vem a hora que o pâncreas entra em ação. O pâncreas, que está em verdinho aqui, ó, escondido atrás do estômago, ele lança, graças a um ducto pancreático, né? Ele lança dentro do duodeno o suco pancreático, né? E esse suco pancreático, ele tem a ação enzimática dentro de uma faixa de pH bastante alta. Então, graças à presença de bicarbonato nessa substância, né, no suco pancreático, é que você tem agora, né, esse alimento todo que saiu aqui de uma porção extremamente ácida, passando agora para dentro do duodeno. Mas o duodeno não recebe só produto do suco pancreático, e a gente já vai falar de algumas ações do suco pancreático. Ele também recebe a bile, tá bom? Que estava armazenada dentro da vesícula biliar. Cara, para não errar nunca mais, hein? Ah, professor, mas a minha mãe não tem mais a bile, né? Ela fez uma cirurgia e retirou a bile. Então, e aí, como é que fica? Então, cara, você entende o seguinte, ó. O seu fígado, eu tentei fazer em roxo aqui, grandão, até aqui embaixo, eu queria pintar de roxo aqui, mas ia tampar isso aqui tudo, né? Seu fígado produz a bile e ele é armazenado dentro da vesícula biliar. Fechou? Então nós temos um ducto biliar que vai lançar também as substâncias, essa bile, também dentro do intestino delgado. Então olha só, você tem dois órgãos, né, anexos aí trabalhando e lançando dentro do duodeno suas substâncias. Fechou? Você tem aqui, ó, o pâncreas lançando pelo ducto pancreático suco pancreático, e você tem agora a bile que armazenou, a vesícula biliar que armazenou a bile produzida pelo fígado lá também dentro do duodeno. Beleza? E o que acontece aqui? O que acontece aqui? Então olha só. Passando para dentro do intestino delgado, você começa a receber agora então o suco pancreático. E aí lembrando, o suco pancreático ele vai ter um pH extremamente alto, entre 7,8 até 8,2. Cara, eu acho que eu falei o contrário antes. Acho que eu falei de 7,2 a 7,8. De 7,8 a 8,2. Vai, enfim, confia, tá bom? E aí ele produz uma série de substâncias, tá bom? Nós temos uma série de substâncias produzidas pelo pâncreas e lançado pelo ducto pancreático lá dentro. Nós temos então, vamos lá, ó. Tripsina, beleza? Vai anotando. Quimiotripsina, amilase pancreática. Nós temos lipase pancreática, ribonuclease, desoxirribonuclease. Fechou? Nós temos uma quantidade bastante grande de substâncias, beleza? Todas essas substâncias, todas essas enzimas vão atuar então agora dentro do intestino delgado. Então, tire isso da sua cabeça de que a digestão química só acontece dentro do estômago, tá bom? Olha o tanto de substância lançada no intestino delgado e que vão começar o processo de digestão química agora. Então vamos lá. Primeiro, falando da tripsina, como é que ela age? Então aqui agora dentro, com todas essas enzimas ali, a gente precisa trabalhar uma por uma. Primeiro a gente vai trabalhar a tripsina. A tripsina, cara, ela vai agir dentro do intestino delgado, mas ela é produzida no pâncreas. E as células pancreáticas, elas produzem ela na forma inativa, né? Na sua forma inativa, tá bom? Que é o tripsinogênio. O tripsinogênio ele vai se transformar em tripsina, tá bom? Quando ele entra em contato com enzimas produzidas pelo próprio intestino delgado, tá bom? Então quando a tripsina entra em contato com a enteroquinase, que é produzida, uma enzima produzida pelo intestino delgado, o gato vai desmanchar de novo, cara. Para! Quando ele entra em contato com a enteroquinase, ela vai se transformar então em tripsina. Então, vamos de novo, com calma. A tripsina, ela é formulada, né, ela é produzida como tripsinogênio. Então as células do pâncreas produzem tripsinogênio, que é uma forma inativa da enzima. E quando ela entra no duodeno, ela entra em contato com a enteroquinase, beleza? E aí ela se transforma na sua versão ativa, que é a tripsina. Onde ela age, o que ela faz? A tripsina ajuda a degradar, a quebrar moléculas de proteína também. Então olha só, você já tinha lá no estômago alguém trabalhando com proteína. E agora você tem no intestino delgado alguém trabalhando com proteína. Mas não é só isso. Porque agora você também tem, além da tripsina, você tem a quimiotripsina,
que também vai produzir, ou desculpa, vai agir quebrando proteína. A quimiotripsina também é formada no pâncreas como quimiotripsinogênio, tá bom? E ela, inativa também, e ela vai se tornar substância ativa em contato com a tripsina. E ela vai agir como? Da mesma forma. Ela vai agir em proteínas, tá bom? Proteínas inteiras ou em peptídeos, transformando isso em moléculas também menores. Acabou? Não, não acabou. A gente ainda tem mais enzima que é lançada pelo pâncreas. Tripsina, quimiotripsina, nós temos agora a amilase pancreática. Você já viu uma amilase lá na saliva, lembra? A amilase salivar? Então, a amilase salivar, ela atuava com o quê? Carboidrato. A mesma coisa que a amilase pancreática, ela também auxilia na quebra de carboidratos, tá bom? Uma coisa que precisa ficar claro pra você, cara, alguns polissacarídeos, eles vão passar quase que intactos pelo nosso tubo digestório, a gente não tem a capacidade de digeri-los. É o caso, por exemplo, da quitina, que é um polissacarídeo grandão, né, um carboidrato grandão, que forma um exoesqueleto dos artrópodes, e a celulose. Nós não conseguimos digerir a celulose, beleza? Então isso vai passar direto, beleza? Tá, não acabou por aí. Agora nós temos a lipase pancreática. Lipase pancreática, cara, ela tem a mesma função, desculpa, ela tem a função de quebrar lipídios, tá bom? Ele vai degradar gorduras, fechou? Que vai passar pelo seu tubo digestório e chegar até o seu duodeno. Nós ainda estamos falando dessa porçãozinha inicial aqui, mano. A gente ainda tá falando dessa porçãozinha inicial, tá bom? E aí nós chegamos às nucleases, né? Ribonuclease e desoxirribonuclease. E aí você não tem erro, ribonuclease agindo em RNA e desoxirribonuclease agindo em DNA, ambas quebrando cada uma suas estruturas, tá bom? Como é que é ativado tudo isso, cara? Isso é ativado por meio de um hormônio. A liberação disso tudo é ativado por meio de um hormônio chamado secretina. Não é sua cretina, é secretina, tá bom? A secretina, ela pode ser liberada até mesmo com o cheiro do alimento. Isso aqui é a parte legal. Você pode sentir o cheiro do alimento e estimular a produção de secretina e a liberação dela. O próprio alimento, quando chega, né, o bolo alimentar, quando chega no intestino, ele... Meu gato, gente, não para. Quando o alimento... Você já viu o gato cair da mesa? Tá aqui. Quando o alimento chega no duodeno, ativa a produção de secretina, que faz com que o pâncreas, né, libere todas essas substâncias dentro do intestino delgado. Vamos parar de quebrar as coisas do pai? Vamos? Tá bom? Vamos lá, puxão, vai. Ainda dentro do nosso processo digestório, eu estou falando desse pedacinho aqui, ó. Desse pedacinho aqui, ó, duodeno ainda dentro do intestino delgado. Nós também temos a liberação da bile, né? Então, a vesícula biliar vai liberar ali, ó, no comecinho, graças ao ducto biliar ligado no intestino delgado, vai liberar a bile. E a bile é o que? Ela também é uma enzima digestiva? Não, ela não é. A bile ela não tem ação digestiva, mas ela tem uma ação que nós chamamos de emulsificação. Ela vai fazer o que? Ela vai transformar essas moléculas de lipídio em porções menores. Ela vai aumentar a superfície de contato. Ela vai facilitar o trabalho das lipases que o pâncreas secretou lá dentro do intestino delgado, tá beleza? Então a bile tem essa função, emulsificação dos lipídios, tranquilo? A parte legal da bile é que nós dizemos que a bile é sustentável, porque parte desses sais biliares que são produzidos e lançados no duodeno não são eliminados, eles são reabsorvidos pelo intestino delgado. Então vai fazendo um ciclo, né? Depois eles vão ser novamente sintetizados pelo nosso fígado, aí produzidos, lançados na vesícula biliar, e a vesícula biliar lança no duodeno de novo. Então você tem um ciclo aí bem legal, você tem ela fazendo um processo cíclico, tá bom? E aí a gente ainda pode falar que dentro do intestino delgado nós temos a produção do suco entérico, tá bom? Suco entérico. Entero geralmente está associado ao intestino, tá bom? E eu não sei se você sabe, as pessoas mais comuns chamam os intestinos de tripas, beleza? O pessoal, vamos arrancar as tripas do boi, vamos arrancar as tripas da vaca, as tripas do carneiro. Tá falando dos intestinos, né? Delgado e grosso, beleza? Então ainda no intestino delgado você tem a produção de diversos, o suco entérico que a gente vai falar, tem a presença de diversas substâncias. Então nós temos a enteroquinase, que é aquela que vai atuar no tripsinogênio, transformando ele em tripsina, mas também vai ajudar a degradar moléculas de peptídeos, tá bom? Nós temos a partir daí a erepsina, que também vai agir sobre proteínas, transformando eles em aminoácidos. Aí nós temos
lipase, lipídio, amilase, a amilase do suco entérico também vai transformar carboidratos em disacarídeos. Nós temos a maltase, que vai agir na maltose, transformando ela em glicose absorvível, tá bom? Nós temos lactase, e aí você já sabe, né? Vai agir como a lactose. E você tem, por último, dentro desse monte de substância, a sucrose, tá bom? Que vai digerir frutose, glicose e sacarose. E aí eu falei pra você agora há pouco da presença de um hormônio que estimula a produção de suco pancreático, né? Nós também temos a secretina, também atua nos movimentos involuntários, tá bom? A presença desses movimentos também faz com que a secretina também ative um pouco da produção desse suco entérico, tranquilo? Então saímos do intestino delgado e puf, caímos no intestino grosso. Cara, o início do intestino grosso, você vai ter a presença do seco e do apêndice vermiforme. A gente nem trabalha mais o apêndice vermiforme em sistema digestório, porque o pessoal diz que ele perdeu a função, não sei para que existe, só existe para inflamar. Esse cara é importante para o nosso organismo, tá bom? Mas ó, o alimento veio para o intestino delgado agora, o quimo veio para cá, fechou? E no intestino grosso agora acontece a absorção principalmente de água e de sais minerais, os eletrólitos, fechou? A gente vai ter a absorção principalmente aqui. O nosso organismo recebe mais ou menos 500 ml, aproximadamente, isso pode variar, diários, 500 ml de quimo, beleza? E ele absorve água e eletrólitos daí, e o que vai ser eliminado dele é aproximadamente 100 ml. Então tá bom? Olha só, se você faz um cocôzão, olha o quanto de bactéria tá indo junto. As bactérias presentes no seu trato digestório, principalmente no seu intestino grosso delgado, elas têm a função de produzir, né? Elas fornecem pra gente, sintetizam algumas vitaminas. Vitamina K, vitamina B12, riboflavina, não lembro das outras não. Mas tem a produção dessas substâncias, tá bom? Dessas vitaminas que atuam no nosso organismo. E aí, cara, o alimento vem, né? O quilo agora chega aqui no nosso reto e é eliminado pelo ânus. A parte legal é que você tem controle desse esfíncter. O esfíncter anal, você consegue controlar ele, tá bom? Você tem a capacidade de controlar o seu esfíncter anal. Isso não é maravilhoso, cara? Imagine você lá com um aninho, você ainda não tinha essa capacidade de controlar, né? Vale a pena, finalizando, né? Vale a pena lembrar que os gases que você produz também, as suas flatulências, também são produzidas por essas bactérias que estão dentro do seu intestino delgado, ou do seu intestino grosso e intestino delgado, tá bom? Então parte desses gases vem da produção bacteriana, essas bactérias estão aí atuando dentro do seu intestino delgado e do seu intestino grosso, beleza? Então eu acho que é isso, né, cara? Vocês gostaram do meu desenho? Ficou bonitinho, né? Fala sério, eu preciso melhorar ele. Mas no giz é melhor do que no canetão. Bom, galera, conselho pra vocês. Montem uma tabelinha assim, ó. Enzima. Qual é a enzima? Local de ação dela. Tal local. Qual é o hormônio que ativa, né? Por que ela é ativada, beleza? No que essa enzima vai agir, o que ela vai degradar, tá, beleza? E o pH. Façam isso para cada um dos itens. Na boca nós temos a amilase salivar, o pH dela é o pH próximo de 7, né? Ela vai atuar quebrando o quê? Maltose, beleza? Então você vai colocando isso e vai fazendo uma sequência para você estudar. Fica muito mais simples do que você ficar lembrando tudo isso, esse caminho todo que você tem até chegar no ânus, tá bom? Porque é um processo bastante grande com muito termo técnico. Os nomes das enzimas do nosso trato digestório são horríveis, cara. Até você lembrar tudo isso, erepsina, quimiotripsina, tripsinogênio, é um monte de nome estranho. Então faz uma tabelinha, monta, beleza? Eu vou colocar um exemplo de tabelinha aqui, ó. Tadã! Vou colocar um exemplo de tabelinha para você estudar aqui, para você pegar ela, para você ter a sua e estudar por ela, fechou? Então, queria agradecer vocês por estarem até agora aqui comigo, participando dessa aula, e desejar um forte abraço a todos. Se cuidem!